Vou ali na Hauptbahnhof pegar um trem e conhecer um outro lugar aqui próximo. Bom, cheguei aqui na estação central, já comprei o meu bilhete, aqui está. Bilhete validado. Assim como a maioria das estações grandes na Europa, a Hauptbahnhof, aqui em alemão, ela é também um importante centro comercial. Então tem restaurantes, cafés, lojas. E também é interessante para quem trabalha ou está hospedado perto de uma estação dessas. Tem bastante comércio aqui mesmo, muito comércio. Vamos passar ao lado de uma padaria bem tradicional. As tortas alemãs. O trem está programado para sair meio-dia em ponto. Vamos ver se ele vai atrasar pra gente falar mal aí dos alemães. 2 ou 3 minutos adiantado. O meu trem já chegou. Um trem de 2 andares, mas é um trem regional. É um trem dos mais comuns aqui pro padrão alemão. Vamos entrar. Os trens aqui na Alemanha são bem silenciosos e o pessoal não fica conversando muito não. O pessoal mais se concentra em viajar e não atrapalhar os outros. Então por isso eu não vou ficar conversando muito com vocês aqui. A viagem vai durar uma meia hora e aí depois a gente volta a conversar. Dresden Mitte. Essa estação que eu desci, ela cai no centro antigo, na Altstadt. Só que não é a única estação aqui nessa cidade não. Pelo que eu vi, tem umas 3 ou 4 estações para uma cidade de apenas 30 mil habitantes. Olha que belezinha. Nessas cidades pequenas, você encontra restaurantes que têm a essência do país, tanto na qualidade do alimento, quanto no atendimento, o clima. Eu sentei, almocei, tomei uma cerveja aqui da cidade, saboreei um Apfelstrudel, enfim, estou mais do que preparado para seguir o passeio. E olha aqui, gente, que maravilha. Eu estava com tanta fome que eu acabei nem mostrando o meu prato, mas eu deixei uma imagenzinha aí do Apfelstrudel. Eu saboreei uma truta local. Pelo que eu senti ali no restaurante, eram os próprios locais aqui que estavam ali, exceto eu no estranho no ninho. Mas eles te acolhem muito bem. Todo mundo é muito respeitoso. As pessoas estavam conversando assim num tom adequado, mas na hora que a comida chegou, coincidentemente chegou para todo mundo junto ali no espaço onde eu estava, tinham 2 ou 3 casais, todo mundo saboreando o prato sem dizer um pio. Minha avó que sempre disse que na hora do almoço, boca fechada para não entrar mosquito. Apesar dela ser filha de descendentes de italianos, né, que estão sempre falando a todo momento, mas aqui na Alemanha não. Bom, vocês estão vendo ali na torre os sinos, só que tem um detalhe que é muito diferente dos outros sinos. Esses sinos são de porcelana. Pois é. Nada mais alemão o som, hein? Maravilhoso. Vale a pena esperar meia-noite, hein?
Então, pessoal, esse toque maravilhoso dos sinos que a gente acabou de escutar, ele tem essa diferença no som por conta da porcelana. Mas o que tem a ver a porcelana aqui com a cidade? E olha só que interessante. Hoje em dia, a gente fica meio assim quando o produto é chinês, né? Ah, de onde que é? É chinês. A China leva essa fama de fabricar cópias, né? Nem sempre cópias muito boas dos produtos lançados no Ocidente. Apesar que hoje ela é uma grande fabricante de materiais que o próprio Ocidente manda para lá. Bom, mas vamos voltar lá para trás. Antigamente, o sonho dos alquimistas... Olha que lindo, de novo. Antigamente, o sonho dos alquimistas, o que era? Era transformar material simples em ouro. E os caras ficavam lá pesquisando, tentando ver alguma forma. Os duques, os reis patrocinavam todas essas pesquisas. Eis que chega um dia, nos anos 1700, um alquimista aqui de Meissen chega pro imperador da Saxônia falando: olha, não descobri como a gente transformar pedra em ouro, mas eu acho que eu descobri o segredo da porcelana chinesa. E aí a cidade descobriu que aqui tinha material, né, tinha os minérios adequados para a fabricação da porcelana. E aí a cidade se transformou num dos maiores produtores de porcelana do mundo. Para a Saxônia foi muito importante. E essa tradição se mantém até os dias de hoje. Só que eles já foram antenados. Faz muito tempo já que a marca Meissen de porcelana é registrada. Pantufinhas que eles disponibilizam para a gente poder entrar aqui nesse ambiente. E detalhe, não tem ninguém nesse castelo, só tem eu e os funcionários aqui. Só que eles nem ficam na sala de exposição. Esse castelo já passou por muitas transformações, porque em determinada época a corte se mudou daqui e foi para Dresden, para o castelo de Dresden. E aqui ficou completamente abandonado. Depois daquela história toda de fabricação de porcelanas e todo o sucesso que a cidade atingiu, aqui se tornou uma das sedes, aliás, a sede da fábrica principal de porcelana. Isso é só um canto da história, porque esse castelo já foi bombardeado, já foi destruído, já foi reconstruído, e hoje ele está aqui, totalmente reestruturado. É possível que a gente visite e fique admirado com toda essa beleza. A experiência de conhecer um castelo absolutamente sozinho. Só tinha os funcionários ali na parte de baixo, na recepção. Então eu me senti assim bem à vontade dentro do castelo. Bom, pessoal, obrigado a todos que acompanharam.
que assistiram, chegaram até o final. Quem gostou, diga, comenta, curta, enfim. Espero que tenha te entretido. Quem sabe te incentive, te dê novas ideias para suas viagens, seja no Brasil, no exterior, onde você for. É isso aí, pessoal. Auf Wiedersehen. Tschüss!